Resultado dentro daquilo que vocês trabalharam na semana, 3 pontos dentro de casa, exercendo o fator campo diante de um adversário perigosíssimo, e o Guarani entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. A importância dessa vitória para a sequência da temporada, na tua opinião? Boa noite. Boa noite a todos. Antes de responder a pergunta, fazer um agradecimento para os nossos torcedores que vieram, apoiaram do início ao fim, jogaram junto conosco. Eu falei antes do jogo, na nossa coletiva, que a importância deles na arquibancada nesse momento, para abraçar mesmo a equipe, e assim eles fizeram. O jogo passado também nos apoiou nos momentos mais difíceis, e a gente conta com esse apoio, mesmo aqueles que não possam estar presentes, que eles continuem vindo, apoiando, abraçando essa equipe, porque aqui dentro esses meninos têm que ser valorizados por tudo que eles têm feito. É claro que a gente tem muito ainda a conquistar. Essa vitória nos coloca numa condição muito boa dentro da competição. Conseguimos fazer o fator casa prevalecer. O momento da competição, que é muito difícil você estar vencendo. Haja visto a rodada passada e essa agora, muitos empates. E a gente conseguiu contra um concorrente direto. Há 2 rodadas atrás a gente estava a 8 pontos, hoje a gente está a 2. Então, continuar evoluindo, continuar melhorando. E dar os parabéns para os atletas que incorporaram o espírito de final hoje. A gente tinha colocado isso na nossa palestra. Fazer o fator casa prevalecer, se impor, ter iniciativa do início ao fim, atitude o tempo inteiro, buscar o resultado. E assim nós fizemos, fomos coroados com essa bela vitória. Poderíamos ter até ampliado esse placar, ter tido um conforto melhor no final da partida, mas eu sou muito grato a esse grupo de atletas que compraram desde o início que aqui chegaram, essa ideia de sempre vestir bem e representar bem essa camisa. Claro que em alguns momentos a gente não conseguiu dar alegria aos nossos torcedores, mas hoje a gente sai satisfeito pela performance, pelo resultado que nós obtivemos com o candidato direto ao acesso. Ô, Louser, há alguns jogos atrás, o Guarani sofria principalmente nos minutos finais, acabava levando o gol, era um grande problema para você e para a comissão técnica. Hoje ficou comprovado, não só hoje, mas em alguns jogos também, que o Guarani está sabendo suportar essa pressão. Também no ataque, o Bruno Mendes, no primeiro turno, que tinha marcado apenas um gol, no segundo turno desencantou. 5 gols fez no segundo turno, é o artilheiro do ano também no Guarani. Gostaria que você falasse da importância do Mendes e também da importância dessa zaga que parece que deu liga, Eu gosto de acreditar a todos, Quando a gente fala em sistema defensivo, o primeiro marcador nosso é o Bruno Mendes. Isso é fruto de trabalho. Vocês que nos acompanham sabem quanto que a gente dá ênfase nessa parte defensiva, como estava nos incomodando sofrer esse tipo de gols, sofrer alguns gols totalmente evitáveis. Então nós continuamos trabalhando, mostrando, corrigindo, para minimizar. O momento da competição requer que você tenha nível de concentração redobrado, que você minimize, você joga como equipe, você diminui esse risco. E isso nós temos conseguido fazer dentro de campo. Então, quando a gente começa a se defender, a entrega do Bruno Mendes, do Jefferson Nem, do Matheus Oliveira, do próprio Longini, então essa bola chega um pouco mais quebrada lá no sistema defensivo. E o sistema de construção, o sistema ofensivo também começa do Agenor. A gente tem conseguido fazer isso, a gente tem dado ênfase também nessa nova construção nossa de equipe, de saída de bola. Temos uma semana cheia para trabalhar. Vamos procurar trabalhar essa parte ofensiva, esse ajuste também defensivo, pois vamos enfrentar mais um concorrente direto, postulante aí ao G4, que tem uma bela equipe também, mas agora é recuperar, curtir essa vitória. Segunda-feira vim com a bateria cheia para fazer um excelente trabalho da semana, nos prepararmos bem, pois é a preparação do dia a dia que te dá a confiança de você chegar no dia do jogo e realizar e conseguir o objetivo que é vencer. Humberto, boa noite. O Kevin e o William Oliveira levaram o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. Como é que você pretende preparar o time para o confronto contra o Vila Nova com 2 desfalques tão importantes? Sim, vamos mostrar novamente a força do grupo. Tivemos várias vezes essa alternância de escalação. Hoje nós conseguimos repetir do jogo passado. Eu tenho falado para eles que todos têm que se sentir parte do processo, mesmo aqueles que não foram relacionados para o dia de hoje. É dessa maneira que a gente vem trabalhando desde o início do ano, que todo mundo se sinta útil. Eu sei que o atleta, ele se sente mais à vontade, mais útil quando ele está em campo, mas a gente tem dado também ênfase a esses atletas que não são relacionados, procurando dar a mesma minutagem, o mesmo nível de trabalho para eles, para quando eles puderem e tiverem a oportunidade de entrar em campo, possa manter esse nível e nos ajude a conseguir as vitórias. E em substituto, no lugar do Kevin, o Felipe Rodrigues, e no lugar do William, o Fabrício Bigode. Então, esses 2 atletas, não tendo nenhuma ocorrência, são os atletas que irão iniciar a partida em função
do terceiro cartão amarelo desses dois atletas. Humberto, aquela primeira pontuação que você colocou do primeiro objetivo para evitar qualquer risco de rebaixamento já foi superado. Falando de 2 jogos fora de casa agora, o que vocês imaginam que seria o ideal, agora já pensando na luta pelo acesso? E outra questão, se você já tem alguma informação sobre o Agenor, que no último lance teve que ser atendido lá no fundo, porque acabou sentindo bastante. Eu até conversei com o Agenor, ele caiu de mau jeito, que ele falou, mas é muito prematuro, né? Provavelmente o doutor agora vai dar uma avaliada, amanhã reavaliá-lo, na segunda-feira na representação. Acredito eu que nada de mais grave, esperamos que seja assim. Como fugiu a pergunta? Pontuação dos 2 próximos jogos. A gente tem que vivenciar jogo a jogo, a gente tem um oponente direto, que é o Vila Nova, em busca desse objetivo. Mas nós temos que trabalhar, canalizar nossas energias, estudar bastante o adversário, que já vem jogando junto. A base dessa equipe joga junto desde o ano passado, o seu treinador também está lá, é o 2º campeonato brasileiro que ele está lá, então conhece bem os seus atletas. E temos que encarar o adversário com esse mesmo espírito, independente de estar jogando fora de casa, nós temos que ter iniciativa, nós temos que ter essa postura, nós temos que ter atitude, para que a gente possa lá neutralizar as ações do adversário ofensiva e também buscar oportunidade, criar oportunidade para gerar desequilíbrio e chegar ao gol adversário, que uma vitória lá nos coloca numa situação ainda mais confortável dentro da tabela, mas o momento que a gente vivencia dentro da competição requer nível máximo de atenção, concentração máxima, e que o seu dia a dia seja sempre trabalhado no seu melhor, no seu limite. Então é isso que a gente tem buscado aqui dia a dia, por isso a gente tem colhido os bons resultados. É continuar com essa performance, continuar nesse processo de evolução, para que a gente possa, degrau a degrau, ir alcançando o nosso objetivo dentro da competição. Humberto, até um pouco na linha da pergunta do Pio, no ano passado, na Série B inteira, o Guarani somou 44 pontos, e agora, faltando 10 rodadas, vocês igualam essa pontuação. Você estava aqui no ano passado, você viveu aquelas 10 últimas rodadas, toda aquela tensão para brigar contra o rebaixamento, e agora uma outra realidade, vocês só vão falar em briga pelo acesso agora. Queria que você fizesse um paralelo das duas situações, como chegar nessas 10 finais, últimas finais, podendo brigar pelo acesso. Agora é reta final, você tem que continuar sonhando, essa equipe vem se reconstruindo, vem amadurecendo, apesar de ser uma equipe jovem, vários números esse grupo tem quebrado, mostra que o trabalho está sendo muito bem desenvolvido. É claro que muitas vezes a gente está insatisfeito com o nosso rendimento, com alguns resultados que ficaram para trás, mas isso serviu de amadurecimento, serviu de lição para a gente melhorar, evoluir dentro da competição. Esperamos que a gente continue esse processo de evolução nessa reta final, que a gente ganhe ainda mais força. Essa equipe tem quebrado já muita rodada atrás o número do ano passado em número de gols, agora o número de vitórias também. Eu acho que teve uma matéria desde 90, então a gente está indo para a 24ª vitória no ano. Esse grupo já conseguiu levar, a maioria desse grupo conseguiu levar o Guarani à primeira divisão, conseguiu retornar a Copa do Brasil, então a gente está no caminho certo. É claro que a gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem vivenciado aqui dentro do Guarani. Contamos mais uma vez com o apoio dos nossos torcedores, continuar esse processo de evolução, com os pés no chão, tem muito campeonato pela frente, o campeonato é difícil, é árduo, então a gente tem que saber o que nós estamos vivenciando, essa semana cheia de trabalho, é trabalhar no nosso melhor, para que a gente possa ter uma equipe cada vez mais sólida, mais equilibrada, tanto na fase ofensiva e defensiva, e assim a gente consiga os objetivos dentro da competição. Humberto, queria que você comentasse o lance do gol, porque durante a semana você trabalhou muitas vezes as jogadas em linha de fundo, a passagem do ponta para poder superar essa linha adversária. A satisfação pessoal de ver aquilo que você trabalhou dando certo e acabando com esse resultado positivo. São 2 pontos positivos. Primeiro, a gente fica feliz quando você treina e isso vai e acontece. Mas se o atleta não acreditar no trabalho, não acreditar que aquilo é possível, que ele visualizou, que ele treinou e que está tendo a oportunidade dentro do campo, não vai acontecer. Por isso que eu sou muito grato a esse grupo de atletas que eu tenho. Esses caras têm comprado a briga aqui mesmo, a gente tem dificuldade, vocês que acompanham. O Guarani é uma equipe que está se reconstruindo, está se reestruturando. Então a gente tem dificuldades no nosso dia a dia, mas esses caras têm comprado a briga, por isso que cada vez que eu tenho oportunidade, eu faço questão de valorizar todo o empenho, toda a dedicação desses meninos. Então a gente fica feliz por eles terem acreditado e ter conseguido fazer aquilo que nós trabalhamos durante a semana, muito bem observado por você. Então isso é um motivo de satisfação quando você visualiza, você estuda o adversário e sua equipe vai a campo e consegue empregar aquilo ali e consegue o resultado. Já tinha feito algumas situações que a gente não conseguiu o gol, mas naquele lance, uma jogada belíssima do Kevin, a gente conseguiu ser premiado com essa insistência e com essa jogada que a gente tanto treinou. Roberto, na saída do gramado eu perguntei para o Longini se ele ficou satisfeito com o rendimento dele, né? Ele disse que não, né? Que poderia ter rendido mais.
E é nítido, né, que o futebol dele vem caindo, né? Nesse segundo turno ele ainda não reeditou a mesma performance do primeiro turno, onde ele acabou marcando 8 gols. Você já procurou conversar com o Rafael Longini para ver se é algum problema extra-campo, ou se é uma má fase mesmo? Porque ele é um jogador fundamental, né, para o seu esquema e não vem conseguindo deslanchar. Não, continua sendo, é um atleta que tem a nossa confiança, a confiança da comissão. É claro que pelo destaque que ele teve no primeiro turno, os adversários vêm com a marcação mais forte em cima dele, sabendo que ele é um referencial técnico da nossa equipe também. Então, a gente tem procurado criar possibilidade para que ele possa se movimentar, que tenha uma aproximação para também chamar a atenção desses marcadores, para que ele possa ter essa bola no setor não tão congestionado, não tão com a marcação próxima a ele. Eu tenho certeza, tem nos ajudado bastante, vai continuar nos ajudando, daqui a pouco já continua também, volta a fazer os gols que ele vinha fazendo. Então é um atleta que tem a nossa confiança, é um atleta maduro, eu tenho certeza, assim como os demais que a gente tem nessa função, vai nos ajudar e muito quando tiver a oportunidade, mas é um atleta que conta com a confiança de todos nós da comissão.